Sábado agitado no São Paulo, hein, galera? Bora aqui acompanhar as últimas notícias do São Paulo neste sábado, ver o que a mídia esportiva vem falando do São Paulo aí, que vai jogar contra o Palmeiras na segunda. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Sem mais enrolações aí, bora pro vídeo. Mas agora a Estela vai indo lá pro outro lado do muro, porque ela vai trazer pra gente as informações do São Paulo também, porque a gente tá muito curioso para saber como é que tá essa preparação do São Paulo, né? Como é que o Luiz Ubeldia vai armar esse time para tentar ganhar do Palmeiras na casa do rival. É isso mesmo, minha amiga. O São Paulo que passou por um momento muito parecido com o Palmeiras na fase de grupos, que oscilou bastante. O tricolor paulista chegou a ficar 5 partidas sem vencer. Ultimamente conseguiu, né, aquelas 2 vitórias consecutivas, deu um pouco mais de ânimo e confiança para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira fora de casa. Além disso, o técnico Luiz Ubeldia deve manter o mesmo esquema tático com 3 zagueiros. Pode ter o retorno do volante Luiz Gustavo. E sobre essa oscilação que a gente falou há pouco, o meia, camisa 8, Oscar, falou que isso já passou e que a partir de agora pode ter um outro estágio. O tricolor pode ter um outro estágio para essa fase de mata-mata. Vamos aproveitar então para ouvir o camisa 8 do São Paulo. Quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. Acho que a gente deixou de ganhar alguns jogos por erros não só individuais, mas por erros coletivos dos jogadores. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou, a gente realmente está melhor como equipe. Eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Valeu, Estela. Amigos Obrigada. do Sport Center, nesta sexta-feira aqui no CT, teve entrevista coletiva de Oscar. O time está se preparando para decidir uma vaga na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E Oscar falou logo de cara sobre a rivalidade entre os dois vizinhos. É uma rivalidade histórica, uma rivalidade recente e até uma rivalidade momentânea. A escolha do Allianz Parque e o jogo sendo na segunda-feira para definir este finalista do Paulistão 2025. Eu conheço muito bem a rivalidade, sou São Paulino, então sempre acompanhava mesmo de longe. Mas é isso, a gente espera que essa rivalidade, essa inimizade que tem um clube com o outro, fica só fora de campo e que em campo ali que vence o melhor. O jogador São Paulino também falou sobre outros 2 assuntos. A pressão em cima de Zubeldia, e ele reconhece que isto aconteceu durante a fase classificatória, quando o time ficou 5 partidas sem vencer, e sobre a ameaça de torcedores do Palmeiras em invadir o gramado, caso o São Paulo marque um gol e comemore chutando a bandeirinha de escanteio. Lógico, quando você fica igual a gente ficou 5 jogos sem vencer, normalmente em um time grande você tem uma pressão. E depois, nos últimos 3 jogos aí, a gente se ajeitou. Eu acho que a gente chega muito melhor preparado do que a gente estava uns 4, 5 jogos atrás. Quando você faz um gol, cada um comemora do seu jeito. Acho que a gente tem que, lógico que tem que ter respeito pelos adversários. Caso alguém de São Paulo comemora do jeito que gosta, eu acho que tem que respeitar, lógico, a outra equipe, e isso aí tem que ficar fora de campo. Acho que isso aí não pode afetar nada em campo. O time de Zubeldia faz mais 2 trabalhos aqui no CT, nesse sábado e domingo. 2 jogadores que foram liberados pelo departamento médico e que devem ir para banco são Juan Tressol, de zagueiro, e Luiz Gustavo, que se contundiu na pré-temporada nos Estados Unidos. Que se o São Paulo atuar... Então a sua Se o São proposta é uma Paulo, retranca, se o São Paulo é isso, mantiver os 3... Se o São Paulo mantiver os 3 zagueiros, Igor Vinícius deve ser o lateral direito. Eu tenho... É que tem uma proteção nessa bola que o Birner falou, né? Com o terceiro zagueiro, né? Melhora bastante. Exato. Eu acho que você precisa decidir se você quer jogar ou se você quer se defender mesmo, segurar o jogo até um certo tempo, Pascoal, tornar a partida tensa. Quer ver a curiosidade? A gente tem um gráfico muito legal. O São Paulo o São Paulo é um dos que chiam, né? De jogar no Allianz Parque. Isso está ficando cada vez mais frequente. O aproveitamento do São Paulo em clássicos contra o Palmeiras com campo sintético é melhor do que quando era grama natural lá no Allianz. Olha lá, no geral, com a grama natural, foram 9 jogos com um empate e 8 derrotas no gramado natural. Allianz com grama sintética 12 jogos, 4-4-4. 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em mata-mata, como será na segunda-feira, um jogo com um empate com grama natural. Na grama sintética,
4 jogos, 1 empate e 1 vitória, e 3 derrotas. Uma classificação com título, com grama natural, no Allianz com grama sintética, 2 classificações e 2 eliminações. As classificações foram as 2 Copas do Brasil, né? E as derrotas foram A goleada do estadual e a Libertadores. A Libertadores e a final do Campeonato Estadual de 22, né? Isso, a goleada. Os 4-0. Então, mas aí eu achei... O gramado que o Palmeiras disponibiliza para jogar é o gramado sintético. Né? Que está dentro do regulamento. Muito bem. Eu entendo que o São Paulo reclame de jogar no gramado sintético porque as suas 2 principais estrelas têm receio de jogar desse tipo de gramado. Internamente falam isso bastante. Claro. E isso pode também trazer para eles não só o incômodo de jogar no gramado sintético, mas a limitação que disse o capitão. Porque o cara, quando ele não está confortável para jogar... Mas daí vai fazer o quê, né? É isso. Porque os caras não jogaram na primeira fase, né? Tudo bem, paz. O jogo mata. Os seus 2 principais jogadores ficam no banco de reservas? Não, eu não faria isso. Eu não faria isso. Aquele que, talvez o que se senta mais, o que tenha mais dificuldade para jogar, você tira. Oscar. E o que tem um pouquinho mais de condições de jogar, você coloca. Porque, de repente, esse que está jogando, você pode tirar e colocar o outro. Isso. Entendeu? Nesse dia, Por isso é que eu não, por isso que eu agora. não tiraria o Luciano. Porque eu acho que o São Paulo tem que jogar, gente. O São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil. Pelo menos um dos 2 em campo, né? O São Paulo é um dos poucos clubes do Brasil que está problema pro Palmeiras. A questão do receio, o Lucas, de repente, tem até mais do que o Oscar, porque ele já se machucou com gravidade, um problema muscular, na primeira vez que ele jogou pelo São Paulo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Sim, mas... Foi no jogo que o Palmeiras só fez 5. O São Paulo tem uma lista de lesões, eu não sei se o Plihal consegue lembrar de todos. 7, né? Jogando no sintético no Allianz. Sim, mas eu acho que a relação sintético-lesão... Esse jogo da fase de classificação foi o primeiro jogo em que o São Paulo... Era uma informação que depois foi desmentida. O São Paulo terminou o jogo, aparentemente, no 0-0 da fase de classificação, sem nenhuma lesão, depois de 6 vezes jogando no Allianz Parque. Depois do jogo, o Juan, zagueiro, e o Alisson perderam jogos do Campeonato Paulista por conta de lesões sofridas naquele clássico. Sim, mas lesão muscular... O jogo vai ser pegado. Lesão muscular... Por conta do impacto. Lesão muscular... Lesão muscular, você pode ter lesão no gramado sintético, no gramado natural. Não, só aumenta ou diminui a chance, é só isso. Só aumenta ou diminui a chance. Não, lesão pode ter em qualquer... Agora, lesão você pode ter em qualquer lugar. Problema articular, você pode discutir a respeito. Mas problema de lesão muscular... Você pode ter em qualquer coisa. Claro que... Você pode estar em casa andando, ter uma lesão muscular. Ou pode torcer o tornozelo. Isso é natural. As pessoas... Eu sempre prefiro o gramado natural. Mas o gramado sintético, esses gramados que estão sendo colocados no Brasil... O primeiro gramado foi do Atlético Paranaense, depois veio do Palmeiras. Todos os jogadores que eu converso aqui, quando os caras vêm gravar a Bola da Vez de resenha fora do ar... Todos reclamam. Todos. Não pode. Todos falam que é muito ruim. Todos têm o direito de reclamar. São eles que jogam, vale lembrar. Vale lembrar que são eles que jogam. Sim, mas é aprovado pela FIFA. Perfeito. Sim. E esse gramado é importado da Europa. Mas o jogador, que é o cara aqui... da Holanda. Pode ser importado de marca. Da Alemanha, da Holanda. Só isso. Esse gramado é um gramado importado, vem ele é feito composto com tecido. Sim. Minha opinião a respeito, eu acho que o gramado misto, que o Corinthians tem, alguns outros estádios da Europa. Você sabe o que é o misto, né? É menos de 5%. E, na verdade, é embaixo. Né? A grama fica... A grama não muda nada. Grama. A grama é grama. A grama é grama. A grama é grama. É uma base mínimo para a base. Para a base caso a grama machuque em algum lugar, e não ficar exposto, ele tem essa à terra. Então, isso... Eu acho, a minha opinião, futebol na grama sintética é exatamente o que disse o Lucas, é outro esporte. Eu acho outro esporte. Eu já não acho. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que não é outro esporte. Eu acho que é futebol do mesmo jeito. Eu acho que é um futebol como assim, eu volto a repetir, eu acho que é um futebol, é como se fosse naquelas condições que eu te falei, sabe? Futebol vai ser sempre futebol. Se você vai jogar, por exemplo, uma pelada, o cara que está assistindo a gente que joga pelada, ele vai jogar no gramado, se o cara sabe jogar bola, ele vai jogar no gramado natural e vai jogar no sintético. Ele vai jogar. Por isso que o São Paulo, em muitos momentos, venceu o jogo. O problema, na minha opinião, né, só minha opinião, está no receio que o cara tem. O receio de se machucar
Ele trava o jogador em O algum... jogo muda demais, O Capinha. jogo muda na velocidade, mas também muda na altitude. Ele muda no gramado molhado, no gramado seco. mas aí a gente acaba eu esquecendo entendo, algumas Priya. coisas. Ele muda, e tem uma Eu particularidade. acho até que pra assistir o jogo é ruim. Não, eu vou dizer um negócio pra você. O público por sai exemplo, perdendo. a gente já viu bons jogos no sintético. Bons jogos, você olhar e falar, cara, o jogo foi muito bom. Eu acho isso, assim, eu entendo o que você está colocando. Eu entendo que o jogador Mas ele tem que ser algumas mudanças dentro do vai achar, lógico. Corinthians e Flamengo. Dois vão baita jogar. times. Isso, é isso. Agora, a gente não Mas pode o esquecer... receio, eu acho que o receio não é pode- muito que tem maior, o muito receio gramado. do jogador, do que a questão de mudança de perfil de Tem jogo. muito gramado natural que é uma porcaria. Tem muito gramado natural que vai chegar em março sem condições de ser utilizado para o futebol. E todo mundo vai reclamar. E tem que ser punido também. E todo mundo vai reclamar. É horroroso. Tem gramado natural, eu tenho um pouquinho mais de tempo nessa trajetória. Eu vi aquele garoto jogar com 17, 18 anos na Ponte Preta, né? Então é o seguinte, jogar no campo, jogar no Mineirão, todo jogador reclamava. Era grama alta. Grama afro, Serra campo Dourada. fogo, cansa. Jogar no Serra Dourada. O Serra Dourada tinha 120 metros de comprimento por 90 de largura. E 5 Sabe o que dedos de grama. acontecia? Sabe o que acontecia? O goleiro batia o tiro de meta e não chegava na linha no meio campo. Pascoal, A bola não você acha, rolava. por acaso, O gramado todas perdia. as principais ligas de futebol na Europa terem proibido o campo sintético? Não, eu acho que aí é uma questão de localidade. Não, De não. Que Necessidade. O que é isso? Hã? O que é Lá eles têm localidade? mais. Porque aqui no Localidade. Brasil, o quê? aí o Lá eles teriam mais necessidade, por É exemplo, lógico. na Inglaterra, Ah, do que aqui. leva. Por causa Congela. do congela. Aqui a gente tinha que ter estádios mas aí maravilhosos. a gente vai concordar com o presidente do Fluminense. Que ele disse que no Brasil não somos competentes para Isso, não um somos país, competentes. não somos competentes para cuidar de gramados E naturais. o contrato de patrocínio Master do São Paulo pode superar R$1 bilhão. Nos próximos dias, o Tricolor vai anunciar a renovação do vínculo com a Superbet, que já é a atual patrocinadora Master. O vínculo atual se encerra em dezembro de 2026 e está sendo estendido até dezembro de 2030. São Paulo e Superbet partem de um acordo fechado de R$678 milhões fixos, com bônus todos atrelados a desempenho esportivo do São Paulo. O Tricolor pode faturar pouco mais de R$1 bilhão por esses 6 anos de contrato. O que é certo é que o Tricolor terá, em 2025, R$78 milhões fixos, valor que se aproxima do que ganham Flamengo, Corinthians e Palmeiras, os times com os maiores patrocínios Master do futebol brasileiro. Além desses 78 milhões, São Paulo também se beneficiaria em caso de títulos de melhorias já nesse contrato. Ao longo dos anos, esse acordo fixo também vai aumentando. E no último ano do vínculo, em 2030, serão R$140 milhões. Todos esses valores sofrerão reajustes e serão corrigidos com base no IPCA, Índice de Preços ao Consumidor. Importante lembrar que o atual contrato do São Paulo com a Superbet garantia ao Tricolor cerca de R$70 milhões. Nessa conta já estão inclusos parte dos pagamentos do salário do Oscar. Metade do salário do Oscar é bancado pelo Tricolor, a outra metade pela Superbet. Informações sobre detalhes desse novo contrato divulgadas pelo pessoal do Poder 360. E você, o que pensa sobre o novo acordo do São Paulo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre Rian Francisco, uma das maiores promessas do São Paulo nos últimos tempos, desapareceu das escalações de Luiz Ubeldia. O centroavante de 18 anos de idade, que deixou excelente impressão durante a Copa São Paulo, não é utilizado há 5 jogos. Ele não saiu do banco contra Velo Clube, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Novo Horizontino. A última aparição do Rian Francisco foi contra a Inter de Limeira, num empate que rendeu muitas críticas em jogo disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Na oportunidade, ele jogou apenas 22 minutos. E foi a única presença do Rian Francisco nos últimos 8 jogos do São Paulo. A verdade é que o Rian teve só 4 oportunidades no time de cima, com um gol no finalzinho da partida contra a Portuguesa e em outros 3 jogos entrando no final. A soma dos minutos do Rian Francisco no time de cima é de 99 minutos, pouco para alguém que se tem apresentado excelente condição e muito potencial. É bem verdade que o Calera é o titular e o reserva imediato André Silva tem dado conta do recado, mas o torcedor são paulino tem pego no pé do Zubeldia por essa questão. Vale a lembrança de que o Rian Francisco não é o único atleta da base, muito badalado que joga pouco.
O Henrique Carmo jogou ainda menos. Estreou com o São Paulo no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão e não entrou mais em campo. Jogo em 20 de janeiro. Mesma situação do Negruti, volante recém-promovido da base para o lugar do Pablo Maia, que passou por cirurgia para curar o ligamento do tornozelo. Então é isso aí, galera. Você que é São Paulo de coração e chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo o nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí, seus preparativos aí para enfrentar o Palmeiras, né? Fez um treino hoje às 9h30 da manhã ali, se preparando ali para enfrentar o Palmeiras na segunda-feira no Allianz Parque. Jogo marcado para as 9h35 da noite, ali, mais conhecido como 21h35 também. São Paulo, grande dilema nessa semana, né? É saber como que o Zubeldia vai para esse jogo. Se vai colocar o 3-4-3, se vai colocar o 4-4-2, se vai escalar um 5-2-3. Aí é o grande dilema e nós como torcedores ficamos curiosos para saber o que o Zubeldia vai fazer. Eu confesso para vocês que eu colocaria Ferreirinha nesse jogo. Ah, mas colocar no lugar de quem? Colocaria no lugar de Oscar, cara. Colocaria no lugar de Oscar. E deixaria ali Alisson e Bobadilha ali. Alisson e Marcos Antônio ali fazendo a dupla de volante. E com esse trabalho de espetar Caleri, próprio Ferreirinha e o Lucas. E também espetar as descidas dos laterais. Porque acredito que o Zubeldia vai entrar ali. Vai entrar no 3-4-3. No 3-4-3. Fazendo com que Enzo Dias e Cedric, ou o próprio Igor Vinícius, ataquem, desçam ali, joguem mais como alas. E defenda também. Então é importante você ter esses escapes de velocidade. Porque se não entrar o Ferreirinha e o ataque ficar composto por Lucas, Caleri e Oscar, São Paulo não vai ter contra-ataque. Não vai ter contra-ataque, vai ser raras as oportunidades de contra-ataque. E a gente sabe que os nossos laterais não são tão rápidos assim. Enzo Dias não é tão rápido, assim como o próprio Cedric Soares também não é muito rápido se entrar com ele. Cedric e o próprio Igor Vinícius. E o São Paulo lá vai precisar de contra-ataque. Vai precisar de contra-ataque. Ah, você está falando que o São Paulo vai para se defender? Não. São Paulo vai para jogar, mas em muitos momentos de jogo, o São Paulo precisa de um contra-ataque, precisa de uma transição rápida para assustar o Palmeiras e até para fazer o gol. É desse jeito que eu vejo. Se entrar com Lucas, Oscar e Caleri, entrar com a mesma formação que entrou contra o Novo Horizontino, eu acho que fica um pouco complicado para nós, porque a gente fica um time muito lento, muito lento. E o time do Palmeiras lá dentro a gente sabe que é muito dinâmico, corre muito. E na grama sintética a bola também corre muito, corre muito. E com essa formação com Caleri, Lucas e Oscar ali na frente, a gente necessita muito das descidas dos nossos laterais. Necessita muito. Cedric e o próprio Enzo Dias tem que fazer um jogo perfeito, perfeito, para a gente ganhar. Por isso que eu entraria com Ferreirinha e deixaria ali Lucas, ou deixaria Marcos Antônio e Alisson fazendo esse trabalho. Traduzindo, eu colocaria um time de transição rápida para jogar no contra-ataque com transições rápidas. Era esse time que eu montaria. Montaria ali o 5-2-3 com a nossa linha ali de 5 ali na defesa, fazendo os alas sair de vez em quando e fazendo Marcos Antônio e o próprio Alisson distribuir o jogo ali no meio campo. Ah, mas desse jeito a gente perde o meio campo, mas desse jeito a gente também ganha as laterais. E os laterais também eles podem sim encostar ali na região do meio campo onde vai ficar os volantes. Essa formação para mim seria ideal, porém acredito que o Zubeldia vai entrar com um time mais lento, desde sempre eu venho falando aqui, que eu gosto de um time rápido, um time que tenha contra-ataque. E esse time do São Paulo que enfrentou o Novo Horizontino, a gente viu que não tem contra-ataque. Não tem contra-ataque. Fizemos isso daí é hipocrisia, porque a gente fez um gol de contra-ataque. Em um contra-ataque só que a gente teve. Em um contra-ataque dentro de um jogo que a gente teve foi o que decidiu o jogo. Isso daí já mostra um caminho pra gente. Já mostra um caminho pra gente. Então é isso daí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!